Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Edivaldo Prado, eu sou atleta paralímpico de natação, fiquei entre os 3 melhores nadadores do mundo na minha categoria. Resolvi agora gravar uma série de vídeos contando toda a minha trajetória como ser humano e também como para-atleta. Esses vídeos eles têm por objetivos divulgar, né, a minha história e também guardar para que meus filhos daqui a um tempo venham assistir esses vídeos. Então, com muita alegria que eu começo a contar a minha história, e a história de hoje eu vou falar sobre a minha origem. Que nem falei para vocês, meu nome é Edivaldo Prado, eu sou da cidade de Crateús. Eu nasci no ano de 1977, né? Sou filho de uma empregada, de uma mãe de família com um ferroviário, né? Meus pais sempre foram pessoas que me amaram muito, que cuidaram muito de mim, né? Logo na minha infância, com 8 meses de idade, eu fui vitimado de uma doença chamada paralisia infantil. Essa doença ela atingiu todo o meu corpo. Eu fiquei apenas com a possibilidade de movimento dos olhos. Nós morávamos no interior do Ceará e até a comunicação era muito difícil na época. Minha mãe, quando soube do diagnóstico da minha doença, ela ficou desesperada, porque os médicos deram um diagnóstico da minha doença. Quem não conhece a paralisia infantil, ela é uma doença que ela atinge toda a parte motora do indivíduo. Tem pessoas que ela atinge só uma perna, tem pessoas que ela atinge só um braço. No meu caso, ela atingiu grande parte do meu corpo. Ela atingiu as minhas 2 pernas e também atingiu meus braços, limitando as minhas funções motoras. E minha mãe, quando ela soube do diagnóstico, né, minha mãe ela ficou muito depressiva no começo, não foi fácil para minha mãe. Mas logo depois ela levantou a cabeça, né? E o diagnóstico do médico disse que se eu não morresse, eu iria ficar deficiente pela minha vida inteira, né? Eu ia ficar dependente dela pela minha vida inteira. Disseram que eu ia vegetar numa cama. Mas a minha mãe, ela foi a primeira providência de Deus na minha vida. Ela não aceitou aquilo, não aceitou aquelas palavras de derrota. Nós não podemos aceitar as palavras de derrota que vêm contra a nossa vida. E eu aprendi com minha mãe não aceitar as palavras de derrota. Minha mãe, ela mesmo sabendo desse diagnóstico, os médicos aconselharam a minha mãe a me colocar no começo da doença em uma sala isolada, em um quarto isolado, separando as minhas roupas, separando as minhas comidas, separando tudo, colocando como se fosse talvez até uma doença de extrema contagiosa, que realmente era. Mas quando eu cheguei em casa, as minhas irmãs foram logo me abraçando e me agarrando. E minha mãe disse, se ele vai passar por isso, ele não vai passar sozinho. Ele vai passar com a família dele do lado dele. Minha mãe e meu pai, eles foram grandes providências de Deus para a minha vida. Eles sempre colocaram em meu coração que eu não era uma pessoa derrotada, que eu era um vencedor. Era alguém que poderia superar todos os obstáculos. E durante esse período, um período muito difícil, que minha mãe sempre me levava para o hospital, né, para fazer sessões de fisioterapia. E minha mãe, nossa família não era uma família de classe média alta, era uma família que não passou fome, mas era uma família simples. Mas minha mãe, ela nunca desistiu de mim. Ela nunca desistiu do sonho de ver o filho dela andando, nem que seja de muleta. O que eu quero deixar essa simples palavra, né, esse primeiro vídeo, é que as mães de alguém que tem algum tipo de deficiência nunca desistam dos seus filhos. Se minha mãe tivesse desistido de mim, eu não seria o vencedor que eu sou hoje. Muito mais do que um vencedor da vida, um vencedor esportivo, né? Eu queria deixar esse vídeo de 5 minutos e aí nós vamos continuar depois com outras histórias, né? Para que vocês vejam
quanta luta eu tive para poder chegar aonde eu estou aqui hoje. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a vocês todos. Em nome de Jesus. Amém.